Olá, começa agora mais um Entrevistando. E a diferença cultural do nosso estado está cada vez mais diversificadas. Novas formas de se fazer a arte aparecem todos os dias. Um exemplo é o cinema sul-mato-grossense, que concorreu vários prêmios nacionais este ano. E sobre este novo universo da cultura, trago aqui no estúdio do Entrevistando hoje o diretor, dramaturgo, ator, iluminador e o diretor teatral e televisão, Expedito de Monte Branco. Muito obrigado, Expedito, por ter recebido a gente com muito carinho. Expedito, para a gente começar, você foi servidor público até 2000 e de repente você se viu na vontade, no desejo de entrar na arte. Como que foi esse momento, essa escolha e como que era o cenário cultural naquela época? Bom, prazer é meu estar aqui mais uma vez, né? Eu que me sinto parte da casa, fiz artes cênicas aqui na Uniderp, depois comecei jornalismo aqui também. Em 2000 até 2000 eu era funcionário público. Comecei muito cedo, com 10 anos, o primeiro menino de Campo Grande a conseguir emprego, na época em que jovens, adolescentes podiam trabalhar, o que eu acho que poderia continuar até hoje, porque o trabalho sempre me ensinou. Mas eu comecei, na verdade, o trabalho artístico em 95. Era um desejo, não sei porquê, a família não tem ninguém artista, digamos assim. Em 95 eu comecei com a poesia por conta de um colega. Eu precisava escrever um poema para uma menina e ele escrevia muito bem. E eu pedi esse poema, escreve um poema para aquela menina. Ele disse para mim assim: escreve você, mas eu não sei fazer poema, então coloque no papel o que você sente. Para mim foi uma aula desse colega, Aderoaldo Júnior, das Praias, que nunca mais eu encontrei. E aí, depois da poesia, entrando para a literatura com crônicas, contos, fui para o caminho das artes plásticas e aí, junto com uma turma em Campo Grande, fundamos a Associação dos Artistas Plásticos, depois escultura em madeira. Então eu fui juntando tudo até ver o teatro. E eu falei, é o teatro que eu quero, porque é onde eu podia exercitar a cenografia, as artes plásticas, a poesia, a literatura, tanto que até hoje eu carrego a poesia. Quando eu escrevo para teatro, está lá a minha poesia inserida. E em 97, 95 para 97, em 95, eu trabalhando na Secretaria de Obras, pelo Dersuti, um colega que fazia teatro, o que naquela época era muito difícil, as pessoas daqui, os diretores, o teatro era muito fechado, poucos grupos, mas grupos atuantes e que não davam oportunidade para outras pessoas. Até porque não se tinha formação, eu não tinha formação e acho natural, naquele momento, que as pessoas não me dessem oportunidade. O que me incentivou mais ainda. E aí aquela ideia de fazer teatro na escola, que era o teatrinho, né? A professora pedia um trabalho de 7 de setembro, eu ia com o teatrinho sem saber o que era teatro. Eu digo muito assim que a minha grande referência para o teatro, e que eu admiro muito, foram os Trapalhões, porque a minha infância eu acompanhei sempre os Trapalhões e eu achava que era teatro. E em São Paulo, quando viemos de Bodocó, que eu sou de Bodocó, no Pernambuco, cheguei aqui com 3 ou 4 anos de idade, e em São Paulo tinha um cinema na esquina de casa e eu fugia para assistir os Trapalhões, e lá eu via filmes, inclusive, de Davi Cardoso, que hoje é meu amigo. Me sinto realizado por isso. Gravei, inclusive, final de semana com ele em Maracaju, um novo filme que é o Sem Defesa. Mas foi juntando tudo, e quando chegou o teatro, é isso que eu quero. Esse colega pediu para eu assistir o espetáculo, eu assisti, ele me pediu umas opiniões, eu passei minhas opiniões de leigo, e ele falou, você não quer operar nossa sonoplastia? Pronto, foi a abertura. Depois, que era o Marcelo Mesquita, que é o Marcelo Mesquita, está em Portugal, e o Marcos Alexandre, que é um diretor aqui, atuante de Campo Grande. E disso ele criou uma personagem para eu ir para o palco, simplesmente para cobrir os buracos, porque eles saíam para trocar o figurino e eu falei, tem uma brecha ali. Foi assim, eu fui entrando para o teatro e fiquei até hoje. Em 2000, eu saí do Estado para seguir essa carreira artística. Não é fácil, eu não aconselho ninguém a fazer isso, deixar o que você quer para seguir a carreira artística. Mas eu já tinha 27 anos. Então, alguns dizem, você começou tarde. Eu digo, não, eu comecei na hora certa, porque eu sabia o que eu queria. Eu estava largando algo sólido, minha mãe diz até hoje, mas você saiu do Estado, tinha tudo, podia estar aposentando, mas eu não quero aposentar. Essa era a grande vantagem. E fui para o teatro. Dentro dessa linha do teatro, eu consigo
viver dignamente, não por viver do ofício da atuação. Por eu ser um dramaturgo, por eu ser iluminador, vivo muito bem. Final de ano agora está uma loucura, assim, a iluminação todo dia de muitas escolas, de companhias de dança, das melhores do estado, graças a Deus. Dança clássica, moderna, contemporânea, vai juntando tudo, formatura de escola, balé, espetáculo de teatro. Então, foram caminhos que eu optei porque eu gosto, não é por exibicionismo. O cenário daquela época era esse, a falta de investimentos, mas que o estado é novo, o Mato Grosso do Sul é muito novo. É um estado agropecuário, né? Nós temos 25 milhões de cabeças de gado para 2,5 milhões de habitantes. Então nós temos aí 2,5 vacas. Eu tenho 2, você tem mais que eu, né? Evidente, fazendeiro. Então essa ideia de se entender que a arte é necessária é muito complicada. Né? Nós precisamos de saúde, educação, alimento e a arte. Onde é que ela se encaixa? Se não tem, por que ela vai fazer falta? É mais ou menos assim. Hoje o cenário é outro, no geral, né? As produções, nós temos, naquela época não se tinha nenhuma lei de incentivo. Hoje nós depois criamos, eu digo criamos porque o teatro com respeito às outras artes, mas o teatro é o que movimenta, é o que vai para a luta, é o que vai para a rua. O teatro sempre teve essa garra, né? Os nossos atores, diretores, nossos artistas de teatro, eles movimentam. Criaram a lei de incentivo à cultura, depois criou-se o Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado, depois criou o Fundo Municipal de Fomento ao Teatro, depois o FEMIC. Então, assim, foram se criando leis. Hoje está mais fácil fazer. Não quer dizer que seja totalmente despojado, não. Está mais fácil porque nós temos investimentos. Evidente que com mais investimentos, mais grupos surgem. E aí a necessidade sempre de se aumentar esses investimentos. Eu acho que é mais ou menos isso. O panorama que não se tinha investimento nenhum, que se fazia na raça, e depois quando se tem investimento, e agora se tem liberdade para se trabalhar um pouco mais com calma. Expedito, você acabou de falar do Davi Cardoso, que você acabou de gravar um filme, e você vem trabalhando nisso, né? Sim. No audiovisual, ele está em ascensão aqui no estado. Conta um pouquinho, você fez o Do Sul, sim, que é fantástico, eu particularmente adorei aquele curta-metragem, né, que tem um pouquinho de preconceito nacional com o nome do nosso estado, eu vejo assim. Quero que você comenta um pouquinho como que está essa ascensão dos curtas, do investimento do governo nos trabalhos audiovisuais aqui do estado. O do Sul foi muito interessante, que é do Fábio Flecha, né, da Render Brasil, que nós começamos a trabalhar uma ideia de lendas pantaneiras, e aí o do Sul veio meio que separado, porque é justamente isso. E não as pessoas de fora não é por desejo, é por falta de informação. O Brasil é muito grande. E a impressão que se dá é que nós estamos lá no cantinho, mas eu digo que é porque o estado é novo. E aí você tem o Mato Grosso, que já é mais velho, então todo mundo acha que tudo é um Mato Grosso só. E nós somos a parte do Sul. Colocar Mato Grosso e aí lembrar que é do Sul, as pessoas, eu tenho amigos fora e eles falam comigo Mato Grosso. E as pessoas que vão embora daqui, eu tenho um colega que já está 3 anos fora, morando em Londrina, no Paraná, ele volta e ele fala, porque aqui no Mato Grosso, cara, ele já colocou, porque é o vício de se falar Mato Grosso. Então, assim, esses filmes, não só esse, mas vários filmes que a gente fez e está fazendo com a Render Brasil, gravamos agora também, recentemente lançamos alguns, e aí tem outro que está sendo feito agora, ainda lá pelo Fábio Flecha, o Taiuessi Rafael, o Davi Cardoso, está todo mundo produzindo. O audiovisual era, até então, porque o cinema é muito caro. Ele é bem mais caro que o teatro, ele é bem mais caro que a música. E o cinema tem tempo. Você não tem 1 ano para fazer um filme. É meio complicado, dependendo do valor do investimento. Então eu digo que o teatro estava bem à frente. Mesmo não tendo investimento, ainda estava mais à frente. O cinema faltava. E aí, agora nós temos a Fundação de Cultura do Estado, além do FIC, que investe para o audiovisual, tem também um investimento, que eu não lembro agora o nome, mas que é específico, uma lei do audiovisual, onde você envia seus projetos e pode ser analisado e aprovado, e que muita gente conseguiu produzir. Esse Rafael lançou também, a TV está ligada agora recente, eu participei, e fora isso, a prefeitura também lançou, isso por cobrança
do colegiado do audiovisual, eu digo porque o teatro também tem o seu colegiado, o seu setorial de teatro, então as vertentes culturais estão organizadas, por isso que eu digo que é uma cobrança. Então você cobra, tem uma necessidade, é uma cobrança, e os governos estão entendendo, né? Devagar, mas estão entendendo. Então agora a prefeitura, eu vi outro dia, a Fundac publicou um edital de muitos curtas-metragens aprovados, com valores legais. Não é o necessário, mas assim, no parâmetro de 80, 100 mil, que já dá para se trabalhar. Porque o cinema, por ser caro, e não é todo mundo que tem um equipamento de cinema em casa. O teatro, nós conseguimos, porque eu guardo o meu cenário, posso guardar na minha casa, eu posso ensaiar na minha varanda. O cinema não. Você tem que ter uma estrutura mínima, porque é o que te representa. O teatro eu posso fazer hoje e amanhã eu falo, não ficou bom, eu posso mudar, alterar. O cinema fez, lacrou, está pronto. Não tem como corrigir, é uma vez só. Será que esses investimentos do governo está relacionado com a busca, tentar trazer um novo público, que é o público teen, né, que está o tempo todo ligado na tecnologia, no avanço da tecnologia? Será que eles passaram a pensar, bom, o cinema atrai mais o público, então eu vou investir no cinema para fazer com que essas pessoas procurem mais a cultura do nosso estado? O que você acha? Eu não sei, eu acho que foi mais uma cobrança. Onde tem demanda, o governo precisou investir. Né? Da mesma forma que investe no teatro, que investe na dança, nos festivais, e os produtores, quando não tem dinheiro, continuam produzindo. Então, o governo olha, penso que seja isso, eu não posso falar enquanto governo, mas quando os artistas estão se organizando e cobrando, é porque vão produzir. E aí o governo investe e depois cobra, porque tem uma prestação de contas digna, severa, tanto do material quanto a prestação para o Tribunal de Contas. Os projetos são sérios. Então tem muita gente séria fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo dança em Mato Grosso do Sul. Acho que por o Estado ser novo, mas nós temos profissionais que acompanharam a criação desse Estado e agora já estão numa idade madura, a ponto dos governos olharem e darem credibilidade para isso. Olha, nós temos profissionais capacitados, precisamos investir. Até porque o cinema nacional, e aí nasceu essa ideia das lendas pantaneiras, com o Fábio Flecha, de uma discussão. Eu fui gravar um comercial com ele, fora de Campo Grande, e voltando, eu reclamava de que os filmes nacionais, os diretores vinham para o Mato Grosso, que era isso que eles falavam, que é do Sul, e aqui, quando chegavam, eles já traziam os atores, traziam um assistente, traziam o equipamento, trazia a câmera, trazia tudo. Ou seja, lá no Mato Grosso deve ser um mato e não tem nada. Quando aqui tinha muita gente produzindo. Como mostrar que nós temos atores, sim, e de qualidade, porque eu rodo o Brasil inteiro, graças a Deus, e eu vejo que nós temos trabalhos bons quanto os demais estados do Brasil e nós temos trabalhos ruins quanto os demais estados do Brasil. O parâmetro de ser bom ou não, quem tem que julgar é o público. Mas a gente sabe quando não foi tão legal, e às vezes não é por desconhecimento, mas às vezes por uma bobeira. No teatro tem muito isso. A gente acha que está super acertando e o público diz, não gostei. Ele que diz, ele é o... Então eu sinto assim, que no geral foi a produção. A produção chegou e falou, olha, precisamos. E aí foram em cima para se criar as leis que determinam, né? Eu preciso de investimento para o meu filme. E agora nós conseguimos produzir, e isso tem uma visão lá fora, né? Várias pessoas, o Silveira teve um filme fora, no Festival de Cannes, parece, quer dizer, o cinema está indo, porque eles vinham para cá, usava todo o Mato Grosso do Sul, inclusive a geografia, a paisagem, e você assistia o filme e você falava, eu sei que isso foi gravado em Bonito, mas quem está em São Paulo não identificava. Pegava a nossa grana, gravavam os filmes, e você não sabia que era Mato Grosso do Sul, se era Mato Grosso ou se era Goiás. Hoje nós sabemos, porque os nossos filmes têm nossos atores, na maioria das vezes, né? Quando eu falei do Isi Rafael, Elton Pérez, tem muita gente trabalhando com os atores regionais, com a música regional inserida nesses filmes, com o roteiro, com a nossa geografia gravado em Campo Grande ou no interior, em Camapuã, Bonito. Isso é muito bom, mas foi uma necessidade da classe
que se juntou, se organizou, entendeu o que era preciso e cobrou. É mais isso. Precisamos agora que os empresários entendam que eles precisam também investir no cinema, no teatro, na dança. Você, como dramaturgo, criou várias peças, né? Socorro Minha Casa é uma comédia, Madalena, o Diário de Madalena que está agora aí. Sim. Para você, o teatro é a melhor escola para atores? Eu acho que o teatro, acho não, tenho plena certeza, e não sou eu quem estou dizendo isso. Eu tive a grande sorte, né, de encontrar algumas pessoas. Eu nunca fui muito de tietar, mas eu cheguei de frente para 3 pessoas que eu escutei o que essas pessoas falaram. Eu fiz 2 oficinas com a Fernanda Montenegro. Eu fiz uma com o Paulo Altran e uma com o Cacá Carvalho, que hoje é meu amigo também. E essas pessoas diziam sempre, o teatro é o caminho, o teatro é o que move. Se você for estudar os estudiosos do teatro, os escritores, né, agora eu estou estudando Arthur, porque vou estrear agora em janeiro um espetáculo com o apoio do governo do estado, do prêmio Rubens Correia, que conta um pouco da história do Rubens Correia, que é de Aquidauana, e o Antônio Arthur. O teatro é necessário para o professor, para o advogado, para o jornalista, para tudo. Não é aquela ideia de, não tem o que fazer, põe no teatro. Não, o teatro é comunicação pura. É onde você está diante, tem que enfrentar uma plateia e não pode errar. É onde o ser humano se encontra com o ser humano. Eu adoro cinema, mas o cinema eu gravo e aí eu posso entrar na casa da pessoa a hora que eu quiser, mas eu não vejo. A pessoa me vê, mas eu não tenho. E o teatro não, é o que a gente está fazendo aqui. É a única oportunidade que eu tenho de me comunicar com o meu semelhante, com um texto que não é meu e que não sou eu. Eu estou numa segunda, numa terceira pessoa. É o único espaço onde eu posso ser 10 pessoas, teoricamente chamado de louco, sem ser louco. É a oportunidade de fazer meu teste, de ser quem eu quero ser. Eu posso ser um macaco, eu posso ser um pedófilo, eu posso ser, fiz um filme de um fazendeiro agora que falava mal dos índios, quase me mataram, mas eu falei que legal que eu fiz bem, porque Isso ajuda tudo. Porque o meu trabalho é esse, é convencer as pessoas de que eu sou aquilo. E no dia a dia, o professor ele não precisa ficar louco numa sala de aula, ele tem que parecer que está alterado, porque senão ele sofre. Ele vai descontar a raiva no aluno? Não, ele tem que atuar. O advogado, com todo respeito à profissão, ele tem que atuar de vez em quando. Ele não pode levar tudo a sério, senão a gente fica louco. E o mundo está ficando louco com tanta informação, com esse turbilhão, essa correria do ser humano, essa necessidade do consumismo de ter. Eu me pego às vezes nisso e falo, meu Deus, por que eu quero ter tanta coisa para quem nasceu e não tinha nada e sobrevivi? Então o teatro para mim é necessário. Eu não conseguiria fazer, eu posso fazer outra coisa porque já fiz, eu tenho opção. Eu já fui jardineiro, padeiro, vendedor de avão, picolezeiro, poderia ser. Eu não tenho vergonha de cava-fossa, eu não tenho vergonha de podar árvore, eu não tenho vergonha de nada. Mas o teatro, mesmo com todas as dificuldades, é o que, quando eu digo assim, eu não vou fazer mais isso. E quando eu vejo, eu estou fazendo, eu acordo fazendo teatro, eu acordo pensando em teatro. Falando em peça, infelizmente, dia 13 de novembro agora, o Brasil perdeu um dos maiores escritores. O mundo perdeu. O mundo perdeu. Sim. E Mato Grosso do Sul, principalmente, ainda está em luto. Sim. E você, como um fã, né, usou inspirações de Barros em algumas peças tuas. Sim. Quem foi Manuel de Barros para você, Expedito, para a gente finalizar a nossa conversa? Eu conheci a obra, eu tive assim um prazer imenso. Né? O primeiro livro que eu pude ler mesmo, eu ganhei de uma professora, o Pequeno Pushkin, que é parecido com o Pequeno Príncipe. E tenho guardado até hoje lá na 5ª série, da professora Derli. E aos 10 anos de idade eu ganhei um livro, ganhei não. A professora de uma escola luterana tinha uma diretora que mandava todo mundo de castigo para a biblioteca. E uma das vezes, porque eu nunca fui santo, eu fui para a biblioteca. Essa escola tinha, a escola não existe mais que é lá no meu bairro. E eu fui, e eu encontrei o primeiro livro do Manuel de Barros. Então foi uma paixão. E era muito difícil em Campo Grande, e até pelo meu poder econômico, comprar, né, esses livros. Minha mãe, sozinha em Campo Grande, criando 2 filhos, meu pai abandonou a família, viemos de Rondônia, sem ter onde morar, morando de favor, foi todo um... E o que eu fazia? Eu consegui muitas cópias.
Quando eu pude comprar Manuel, eu comprei a coleção completa, eu tenho tudo. Eu tenho agora, recentemente, antes dele morrer, eu já tinha comprado a biblioteca, que eu indico para qualquer um. É uma biblioteca da Livraria Cultura, que vem um kit, inclusive com 2 poemas inéditos dele. Aí eu fui atrás, eu consegui o estudo da Academia Brasileira de Letras, que um dia eu levei e entreguei para ele, e ele achou que eu tinha feito o estudo, não entendeu. Em 2000 eu fiz Desculpa a Delicadeza. E eu disse uma vez para o Manuel, eu sou apaixonado, eu cheguei a amar e odiar a poesia dele. E Campo Grande também, porque ele chegou a reprovar uma vez, acho que 70%, né, dos vestibulandos, porque não estudaram Manuel de Barros. Então, eu entendi que o Manuel é imprescindível. A forma com que ele escreve, o estudo dele, a poesia dele, o jeito, o exemplo que ele deixou, não é porque morreu, porque para mim Manuel não morreu. Para mim o Manuel era a própria poesia. Ele deixou de estar entre a gente, mas a história dele, e eu consegui. A Madalena é um estudo que vem desde 2003. Que é o teatro. Que é o teatro, que é o espetáculo. E em setembro nós estreamos. E o Manuel acabou lendo, né, me cedeu os direitos autorais da voz dele, declamando alguns poemas, do Pedro Paulo Rangel, alguns poemas para eu usar. Então eu estreiei assim, o espetáculo com 30%, 40% do que eu queria. A voz do Manuel vem pelo rádio, que é o avô, porque o Manuel tem aquela história do avô. Para mim, o meu avô, quando eu lembro do meu avô, eu lembro do Manuel. Essa figura do mais velho, do apaziguador, do que tem sempre, a poesia dele tem sempre uma resposta para o que a gente procura. É uma poesia difícil? É difícil para quem não lê poesia. E o mundo está cada dia mais ausente da poesia. Nós não temos mais poesia. Então, o Manuel é muito isso. E eu usei, e uso sempre. Né? Usei no O Diário de um Homem Solo também, poema dele que ele me cedeu. Cara, se não fosse o teatro, eu não teria conhecido Manuel de Barros. Se não fosse o teatro, eu não teria saído de Campo Grande em 2011, indo para o Rio de Janeiro, atuar em Murro em Ponta de Faca, com direção do Paulo José. Se não fosse o teatro, eu não estaria aqui. Então, tudo que eu tenho, claro, é o meu esforço, mas dentro do teatro. O teatro me promoveu uma abertura para que eu seja um iluminador, para que eu chegue no supermercado e faça uma amizade. E eu sou pernambucano, falo demais. Então, eu tenho necessidade de falar. E o teatro me ajudou, porque eu era tímido, eu era aquela coisinha, sabe, eu lia muito, mas, meu Deus, ai, ui, ui, ui. Foi o teatro que falou, vai fazer jornalismo, vai viver, saia do Estado, é isso que você quer. Se você passar fome, você vai passar com dignidade. Se você estiver num momento difícil, vá para o banheiro, chore sozinho, mas chora para Deus. É verdade. Isso é o teatro me ensinou. Expedito, o papo está muito bom. Infelizmente eu vou ter que encerrar. Foi uma satisfação imensa conversar com você. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Prazer é meu. Na hora que precisar, estou aqui. Eu conversei com o Expedito Monte Branco, ele que é dramaturgo. E o Entrevistando de hoje vai ficando por aqui. Sou Felipe Copati e até o próximo programa.